Audiobook do livro Quando Deus Escreve Sua História de Amor, escrito por Eric Leslie Ludy. Capítulo 11. Título: Lar Docilar. Subtítulo: A Prova de Fogo do Amor Verdadeiro, escrito por Eric. Quando eu tinha 12 anos, quem utilizava a palavra cara 5 vezes em uma única sentença era considerado um cara legal. Se tivesse sapatos fedorentos, por nunca usar meias, passar a ser um super legal. Agora, se quisesse ser o suprassumo do máximo, tinha que ter um short de veludo cotelê da OP. Naquela época, os shorts eram realmente curtos, e os da OP, além de colar no nosso traseiro como um filme plástico a embrulhar, uma laranja, davam a impressão de cobrir apenas uns poucos milímetros a mais que as sungas. Porém, enquanto estiveram na moda, foram realmente uma febre. Por outro lado, quando se tornaram cafonas, despencaram de vez. Aos 13 anos, eu já havia doado todos os meus queridos shorts beges da OP a um bazar de caridade e estava aprendendo a fazer o moonwalk com uma calça paraquedista de tactel. Sim, essa foi a pior fase dos anos de 1980. Justamente nessa época, isto é, no auge da minha adolescência, meu pai entrou num brechó e comprou para ele um short de veludo azul, fluorescente da OP, muito barato e totalmente démodé. E aí, o que é que você acha? Perguntou ele enquanto experimentava seu grande achado no meio da sala com as persianas abertas. Onde o senhor conseguiu isso? Exclamei horrorizado, correndo para fechar as persianas e poupar os vizinhos do escandaloso desfile de moda. Comprei essa gracinha por $3, declarou ele, dando uma voltinha em frente ao espelho e conferindo seu bumbum arrochado. Vou lhe dizer, perna de pai é algo que todo jovem precisa ver pelo menos uma vez na vida. Se não por razões acadêmicas, então para ter uma impressão rápida de como são as coisas fora de Hollywood. Mas vou logo avisando, use óculos de sol. Perna de pai só vê luz do sol cerca de uma vez por década. Então, lá estava meu pai no meio da nossa sala. A luz estava apagada, mas ninguém perceberia, já que o short fluorescente e as suas pernas branquelas e brilhantes eram suficientes para clarear o recinto. Você já observou que nossos pais também não têm a menor noção de como usar meias? Aos 13 anos eu já havia voltado a usar, mas sempre as dobrava deixando às alturas do tornozelo. Contudo, por alguma razão, pai nunca aprende o jeito legal de usar meias. Além de meu pai estar enfiado no mais cafona e abominável short azul fluorescente do mundo e estar com as pernas reluzentes como alguém que passara 10 anos em cativeiro sem tomar sol, ele também estava usando as meias levantadas até o joelho. E se o leitor acha que não tem como piorar, as meias eram pretas e sociais. Algumas semanas depois, vi meu pai desfilar o deplorável figurino novamente. Só que, dessa vez, não foi dentro dos limites seguros da sala de estar da família Ludy. Ele o exibiu bem nas nossas férias diante de uma enorme multidão, quando estávamos construindo castelinhos de areia na praia. Essa ocasião merece uma linda foto, exclamou minha mãe, toda entusiasmada com sua fiel câmera na mão. Ok, vamos nos ajuntar aqui? Foi aí que veio a constatação. Ué, cadê o Eric? Além de meu pai ter vestido os shorts da OP e colocado as meias sociais pretas para realçar o visual, ele tinha acrescentado uma camiseta de gola V para completar a produção. Eu estava a uns 300 metros de distância deles, fingindo comprar um detector de mentais. Na verdade, para ver ali, só mesmo com um binóculo ultrapotente. E caso alguém se aproximasse e me dissesse, ei, aquele ali não é seu pai, eu teria negado o fato 3 vezes antes do galo cantar. Renegar os membros da família é algo que ninguém precisa nos ensinar a fazer. De alguma forma simples, nos tornaremos craques nisso. Quando meu irmão Mark tinha 15 anos, ele trabalhava na sorveteria Dairy Queen e usava umas calças marrons de poliéster. Como minha mãe era quem o levava, ele costumava pedir-lhe que deixasse a uns 400 metros da sorveteria. E aí dizia, beleza, agora é o seguinte, eu te ligo quando estiver terminando e te encontro aqui. Por favor, não vá me aparecer lá na porta.
Então, seguia a pé até o trabalho e sempre fazia parecer que estava saindo de um carro muito bacana, que havia posto no estacionamento. Em seguida, entrava todo confiante pela porta do restaurante, assoviando e girando o molho de chaves que pegara emprestado. Nosso sistema cultural nos ensina a sentir vergonha da nossa família. Aprendemos com nossos colegas a arte de ignorar os conselhos de nossos pais e a depreciar com nossas palavras o que eles dizem. Aliás, durante a adolescência sentimos uma necessidade urgente de convencer todo mundo de que somos uma espécie de peregrinos solitários, sem família, e autossuficientes que vão à escola puramente por razões sociais. Ao longo dos anos, muitos têm se tornado profissionais na arte de viverem isolados de suas famílias, e a maioria tem bons motivos para isso, razões que vão muito além das pernas brancas e reluzentes de seus pais. Falo de questões que tocam feridas e pontos de sensibilidade. Aliás, se quisermos tocar um profundo ponto nevrálgico em quase todas as pessoas, basta mencionar o assunto família. Provavelmente, mais de 90% da dor e do sofrimento de um indivíduo decorra diretamente das experiências familiares que teve na infância. Ademais, para a maioria das pessoas, a família não parece fazer parte do lado bonito do amor. Na verdade, a sensação é que ela se encaixa melhor no lado bom da perda de memória. Quando conseguimos finalmente esquecer todos os reveses da vida. A questão é que excluir a família de nossa vida amorosa é como assar um pão sem o fermento, ou seja, ele não vai crescer. Outro ponto que precisamos compreender é que o significado de família varia de pessoa para pessoa. Para algumas, representa um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã e um cão peludo chamado Totó. Para outras, seu sentido se restringe a um pai, ou talvez a uma mãe apenas. E há também indivíduos cuja família consiste exclusivamente daquelas poucas pessoas especiais da igreja que se preocupam com eles. Ao nos criar, o propósito de Deus era que estivéssemos conectados a uma família. Assim mesmo que não conheçamos aqueles com quem temos uma ligação biológica ou que estes indivíduos não estejam por perto, Deus coloca pessoas especiais em nossa vida, capazes de fazer, às vezes, de pai, mãe, irmão mais velho, irmã caçula, e do cachorro peludo chamado Totó para nós. Então, não importa se sua família é grande ou pequena, formada apenas de substitutos que frequentam a igrejinha batista na sua rua. Se levada a sério, a esfera familiar não apenas adoçará sua história de amor, como também poderá mudar a sua vida. Subtítulo: As 4 pessoas. Há 4 pessoas no planeta que conseguem me tirar do sério mais rápido do que qualquer outra. Com o restante do mundo, é como se eu tivesse uma paciência gigante, porções ilimitadas de graça para distribuir e fosse uma fonte inesgotável de misericórdia. Mas com essas 4 pessoas, eu desejo sinceramente ser um espelho de Cristo para todos que conheço. Meu sonho é que as pessoas, após passarem algum tempo em minha companhia, vão embora pensando, deve ser assim que Jesus age. E de fato, há momentos em que acho que estou chegando lá. Só que aí, uma dessas pessoas surge em meu caminho. Cada um de nós tem em suas próprias 4 pessoas. Talvez para o leitor nem sejam 4, apenas 2. Ou quem sabe, sejam umas 20. O fato é que todos nós convivemos com elas. Um bom método para detectá-las é procurar entre aqueles que possuem o nosso sobrenome, que estão sempre pegando uma fatia do nosso bolo de aniversário e que possuem uma réplica exata do nosso nariz colada em seus rostos. Essas pessoas, tanto para você quanto para mim, nos são bem familiares até demais. Sabemos quase tudo sobre elas, das piadas sem graça que estão sempre contando ao cheiro que exalam. Na verdade, o único requisito para se tornar uma dessas pessoas em nossa vida é a familiaridade. Ou caso familiaridade seja uma palavra muito vaga para você, que tal essa daqui? Família. Podemos enganar todas as outras pessoas fazendo-as pensar que somos perfeitos anjinhos, porém nossa família sabe quem somos de verdade. Aliás, se o leitor pudesse ter me espiado pela janela da minha casa, durante a minha adolescência teria excelentes cartas na manga para me chantagear agora.
Eu era crente, entre aspas, mas digamos que jamais seria confundindo com São Francisco de Assis, ao perambular pelos corredores da minha casa. Eu era tudo menos semelhante a Cristo. Em questão de 3 segundos, eu era capaz de exclamar: o que é que você está fazendo aqui? Esse quarto é meu, seu animal. Caia fora. Ei, volta para o canal que estava. Eu estava assistindo o jogo. Rocambole de carne pro jantar? Mas eu odeio rocambole de carne. Por algum motivo, a maioria das pessoas se sente à vontade para despejar toda a sua raiva reprimida sobre aqueles que cometem o erro de serem seus parentes. Ademais, exigimos que nossos familiares sejam perfeitos e não lhes damos qualquer espaço para errar. Deixe-me dar um exemplo. Quando eu era adolescente, se uma pessoa qualquer pisasse acidentalmente no dedão do meu pé, mas pisasse mesmo, com força, a ponto de esmagá-lo, minha reação seria muito diferente da que eu teria caso fosse meu irmão a fazê-lo. Com a pessoa, eu demonstraria graça e seria educado. Ela me diria: puxa, me desculpe. E eu a perdoaria prontamente, dizendo: tudo bem, isso acontece. Não vou morrer por isso. Mesmo que meu rosto estivesse vermelho de dor e as minhas bochechas infladas por conterem o meu grito. O fato é que com a maioria das pessoas eu agiria demonstrando graça. Já o meu irmão, bem, ele deveria ter mais cuidado e não sair esmagando o dedo do irmão mais velho. Minha resposta a ele certamente seria um pouco mais exaltada. Ei, berraria irritado. O que se acha que está fazendo? Olha por onde anda, moleque. Em seguida eu lhe daria um belo de um empurrão, como aliás deve acontecer com todo bom e saudável embate entre irmãos. O fato é que temos dificuldade de estender graça a essas pessoas. Muitas vezes temos a expectativa de que elas estejam num padrão de perfeição mais elevado do que todo o restante do planeta. Mas não para por aí. Além de nos incomodarem e nos tirarem do sério, esses que se encontram mais próximos de nós têm o poder de nos ferir como ninguém. Se você virasse para mim e dissesse: Eric, eu te odeio. Você é um fedorento, um ridículo e provavelmente me afastaria. Piscaria algumas vezes e então responderia: bem, obrigada pela franqueza. Em seguida eu iria para casa, contaria tudo para Leslie e provavelmente até me sentiria rejeitado ao me lembrar do episódio. Então Leslie me abraçaria carinhosamente e diria: Eric, isso é ridículo. Essa pessoa devia estar drogada ou algo assim. Talvez as suas palavras até doessem em mim por alguns instantes. Talvez me levasse até dar uma borrifada extra de perfume antes de sair de casa. Mas eu superaria o incidente. A razão? Você não é da minha família. Agora, se o meu pai chegasse para mim e dissesse: Eric, eu te odeio. Você é um fedorento, um ridículo. Eu ficaria completamente desolado. Por mais que Leslie me dissesse palavras de conforto, elas seriam incapazes de tapar a ferida que as palavras de meu pai provocariam em minha mente e em meu coração. Essas palavras vindas de você machucariam, mas vindas de meu pai me deixariam completamente debilitado. O motivo é que você me daria apenas uma opinião. Porém, o que vem de meu pai define meu conceito de realidade. Nossa geração encontra-se debilitada, prostrada à beira da estrada da vida, em virtude das palavras proferidas pelos que são mais chegados a nós. Talvez você se considere um burro porque aqueles que o conheciam melhor ao longo da sua infância e adolescência sempre lhe disseram isso. Ou então, esteja convencido de que é um gordo. Por quê? Porque a sua família sempre lhe disse isso. Ou quem sabe você se ache feio, simplesmente porque desde o jardim de infância ouviu seu irmãozinho usar esse adjetivo para descrever o seu rosto. O fato é que a nossa família define a nossa realidade. Mesmo que nossos entes queridos estejam enganados ou mentindo para nós, não temos como não acreditar no que dizem. Afinal, se há alguma pessoa que nos conhece, essa pessoa são eles. Não me admira, então, que tantas pessoas abandonem o barco da família tão logo que têm a chance. Queremos fugir dos irritantes, dos mandões, dos críticos e dos metidos a sabe-tudo. O problema é que a gente simplesmente não se dá bem sozinho. Todos nós desejamos ser parte de um grupo. Deus nos criou para o companheirismo e para a sua parceria. Sendo assim, partimos por este mundo afora em busca de uma família diferente.
Alguns tentam encontrá-la nos amigos, outros nos esportes, e há quem procure até mesmo num cão peludo chamado Totó. Todavia, quando fugimos deles e tentamos satisfazer as nossas necessidades com substitutos escolhidos por nós e não por Deus, nunca conseguimos pôr fim à nossa dor. Precisamos de família, precisamos dessas pessoas. E acredite ou não, além de ser a chave para o problema da solidão, a família é também um ingrediente secreto para vivermos um romance bem-sucedido. Quando nos condicionamos a fugir daqueles que são mais chegados a nós e a renegá-los, estamos nos preparando para viver um futuro desastroso. Nossa vida é feita de relacionamentos. Deus nos criou para vivermos em família. Os relacionamentos familiares íntimos estão entre as coisas mais difíceis com as quais nós, seres humanos, teremos de lidar. É que a intimidade conduz à exposição da pessoa que realmente somos por fora e por dentro. Para nos ajudar a nos preparar para a intimidade que o casamento requer, temos apenas um período muito breve que Deus nos dá, a fim de que nos exercitemos. Tal qual o Dan Brooks possuiu uma pré-temporada em que os jogadores aprimoram suas habilidades, estudam jogadas e treinam entre si, cada um de nós passa por uma pré-temporada antes do casamento, na qual precisa aperfeiçoar as suas habilidades familiares, estudar a cartilha dos relacionamentos e aprender a ser semelhante a Cristo no trato com a sua família, a fim de poder ter a mesma atitude ao tratar o futuro cônjuge. A família não pertence apenas ao nosso passado, ela está bastante implicada em nosso futuro também. E garanto que se você começar a treinar agora e a refletir a pessoa de Cristo, aqueles que são mais íntimos, quando se casar, seu desempenho nessa virtude será altíssimo nível. Nosso campo de treinamento. Quando eu tinha 19 anos, Deus assumiu o total controle da minha vida. Depois que eu atendi ao toque-toque de Deus, toda a empolgação que eu tinha pelo Denver Broncos se dirigiu ao meu relacionamento de amor com Jesus Cristo. Aonde quer que eu fosse, falava de Jesus às pessoas, e todos os que me conheciam antes da mudança passaram a achar que eu tinha mergulhado de cabeça no lago da loucura. Eu era um novo Eric. Passei a amar aos outros, a servi-los e até mesmo a abraçá-los. Era um poço de compaixão angelical, isso é, exceto quando chegava a hora de ir para casa. Por toda parte eu era um homem transformado, que oferecia aos outros uma grande festa de amor. O problema era que nunca convidava minha família para participar. Jamais me esquecerei do dia em que um pastor alto e magricelo da minha igreja proferiu uma frase que mudou totalmente a minha maneira de ver as coisas. Já ouvi muitas palavras em minha vida, a maioria delas entrou zunindo pelo canal auditivo e logo saiu pelo outro lado. Contudo, as palavras deste pastor calaram lá no fundo. Você é tão santo, disse ele, quanto é dentro de casa. Eu era um bom crente, tinha entregado o meu navio inteiro a Jesus Cristo, estava aprendendo a amar, a guardar o meu tesouro de pureza e a ser fiel à minha futura esposa. Não conhecia ninguém mais que estivesse fazendo tudo isso. Só que o que Deus estava me dizendo era o seguinte: Eric, se você não é capaz de agir como Cristo agora, com essas pessoas mais íntimas e chegadas a você, então o que lhe faz pensar que ao se casar será um exemplo de Cristo para sua esposa? O seu nível de semelhança a Cristo é visto de forma como você trata a sua família, e não em outro ambiente. Se você começar por lá, onde é mais difícil amar, então será fácil refletir a minha imagem em qualquer outro lugar. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe me colocou na aula de piano. Eu adorava ficar brincando no instrumento, mas detestava estudar as peças musicais. Todavia, o treinamento é o aspecto mais penoso do sucesso. Quando chegava o dia de fazer um recital, eu sempre agradecia a minha mãe por ela ter me forçado a estudar. Por estar preparado, era muito menos provável que eu pagasse um mico na frente da plateia. A família é o nosso campo de ensaio para os relacionamentos. Nós levamos para o nosso casamento todas as habilidades que desenvolvemos no convívio com os nossos familiares aqui e agora. Se aprendermos a desdenhar e a renegar aqueles que são as pessoas mais próximas de nós, hoje estaremos estabelecendo um padrão de quebra de confiança e de mágoas a ser levado para o nosso futuro.
Da mesma forma, se o que praticamos agora é agredir verbalmente os nossos entes queridos, então estamos nos condicionando a atacar e não a abençoar no futuro. Subtítulo: Aprendendo a perdoar e a ser perdoado. O casamento é um estilo de vida onde abundam pedidos de perdão e oportunidades para perdoar. Tem dias em que peço perdão a Leslie mais de 23 vezes. Se perdoar e agir com misericórdia fossem esportes olímpicos, acredito que ela ganharia o ouro fácil. Cada um de nós deveria treinar para participar dessa modalidade olímpica. Aprender a perdoar exige trabalho duro e muitas lágrimas. Requer determinação da nossa parte e muita ajuda da parte de Deus. Sei que pode parecer quase impossível perdoar nossos familiares por certas coisas que nos fizeram durante nossa infância e adolescência. Contudo, se você decidir estabelecer o alvo de perdoá-los como Deus lhe perdoou e se buscar ativamente amá-los como Cristo ama, então você não só libertará o seu próprio coração, mas também mostrará a eles um pouquinho do que é o Espírito do céu. Se você aprender a perdoar, terá aprendido a maior estratégia de defesa contra o divórcio. Perdoar é difícil. Muitas vezes, contudo, ser perdoado é ainda mais complicado. A maioria reclama que a família errou com eles, mas não enxerga que nós também cometemos o erro de magoar nossos familiares. Vou exemplificar mostrando um pequeno videoclipe da minha vida. Paráfrase de Colossenses 3, verso 12 ao 14. Como forma de dirigir um bom agradecimento a Deus por ter escolhido você para viver essa nova vida, vista as roupas que Ele comprou para você e colocou em seu guarda-roupa espiritual com tanta generosidade, a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Não seja arrogante, agressivo, tampouco guarde rancor em seu coração. Seja antes humilde, prestativo e sinta-se feliz por poder perdoar plenamente aqueles que erraram com você, assim como Jesus o perdoou. Porém, mais importante que qualquer outra peça de roupa em seu guarda-roupa, vista-se com amor. Ele é o segredo de todo o traje e ressalta o brilho de todos os demais elementos. Mark. Por ser o irmão mais velho, eu tinha um sagrado dever garantir que meu irmão mais novo, Mark, entendesse que ele não passava de um intruso. Ser o irmão mais velho é uma arte. E foi assistido ao meu amigo Tim Miller, o gigantesco irmão mais velho dos meus amigos Danny e Darren, que aprendi a ser o irmão mais velho bem durão. Tim tinha um jeito diferente de andar, e enquanto caminhava soltava uns grunhidos, e mexia com a boca como se estivesse mascando uma enorme massa de chiclete. Certa vez, ele estava passando pela sala, e eu o chamei com a minha voz alta e estridente, típica de um adolescente de 12 anos. Ei, Tim! Sua resposta foi lendária. Ei! Respondeu ele, como um trovão, usando a voz mais grave e profunda que já ouvi na vida. Em seguida, meneou de leve a cabeça, olhando meio de soslaio, e saiu da sala com seu jeito de andar emproado. Daquele dia em diante, sempre que eu dirigia a Mark, usava a melhor versão de voz grave, combinada ao meneio de cabeça e ao olhar de soslaio que aprendi com o Tim. Ser o irmão mais velho pode ser fácil para alguns, mas para mim não era. Eu simplesmente tinha que aturar o meu irmão, que embora fosse 2 anos e meio mais novo do que eu, parecia ser mais velho. A infância toda, Mark foi um pouco mais que 1 centímetro mais baixo que eu, porém era mais encorpado. Tinha o tipo físico de jogador de futebol americano defensivo, e como dizia minha mãe, bem, Eric, você tem o tipo físico de um jogador de golfe. Só que eu não queria ser jogador de golfe, eu queria ser um jogador de futebol americano. Não sei exatamente como, mas Deus havia se confundido e dado a Mark a musculatura que deveria ter dado a mim. E como eu tinha certeza de que minha magreza era consequência direta da presença de Mark em minha vida, eu estava determinado a fazê-lo pagar por aquilo. Em 20 anos, eu não dirigi sequer um elogio ao meu irmão mais novo. Na verdade, conforme os anos se passavam, eu só me tornava mais cruel e insensível em relação a ele. Não me entenda mal. Eu amava meu irmão, só que jamais o deixaria saber disso. Ele era o meu saco de pancada emocional, meu aliviador de tensões.
Eu ficava interiorizando a minha raiva o dia inteiro e depois descarregava tudo nele. Havia também um certo orgulho de irmão, que servia como uma armadura de ferro ao redor do meu coração. Eu jamais podia perder nada para ele. Também não podia demonstrar qualquer sentimento mais carinhoso na sua frente. E ninguém jamais me veria dando qualquer tipo de abraço nele. Nos natais da família Lud, uma de nossas maiores tradições é sair do nosso lugar e abraçar a pessoa que nos deu o presente que acabamos de abrir. Isso era um problema sempre que eu abria o presente de Natal que meu irmão me dava. De jeito nenhum que eu iria colocar os meus braços tão bacanas de irmão mais velho ao redor do corpo fedorento de meu irmão mais novo. Tampouco ele tinha a menor vontade de me abraçar. Então inventamos a nossa própria versão de agradecimento natalino. Chamávamos de A Trombada. Com uma voz arrogante e disciplente, eu dizia em voz baixa, obrigada. Em seguida, batíamos o cotovelo de um contra o outro e voltávamos para os nossos respectivos assentos. Durante toda a minha infância e adolescência, tomei como referência o padrão do mundo e não o de Deus, para determinar que comportamentos eram adequados num relacionamento. Aos 20 anos, ainda me exibia por aí resmungando com minha voz grave e criticando aqueles que me eram mais chegados e queridos. Eu precisava primeiro aprender a ser como Jesus dentro da minha casa, para então me ver preparado para ter minha própria família. Descobrindo um melhor amigo. Era uma noite comum de março. Jamais poderia imaginar que aquela seria uma noite do destino. Para mim. Eu estava na casa dos meus pais, em recesso da faculdade, e meus avós estavam nos visitando. Por essa razão, fui enxotado no meu quarto e enfiado no quarto do meu irmão, numa cama estreita e improvisada que ficava ao lado da dele. Provavelmente entrei no território de Mark. Joguei minhas coisas sobre a cama dele e disse, com minha voz áspera e agressiva, vou dormir aqui. Ao entrar ali, naquela noite, eu era o velho Eric de sempre. Porém, na manhã seguinte, quando saí de lá, era um novo homem. Lembro-me de que tentei me acomodar no colchão duro como pedra e fiquei olhando para a luminária no teto. Quando já estava no meio da minha conversa noturna com Deus, minha noite do destino começou a se desenrolar. Jesus, faça-me ser como o Senhor, declarei, cheio de ousadia. Custe o que custar, faça-me ser como o Senhor. Menos de 1/1000 de segundo depois, Deus respondeu. Eu geralmente brinco com as pessoas dizendo-lhes para terem cuidado com o que pedem a Deus em oração. Mesmo que você não leve muito a sério o que está dizendo, Deus com certeza leva. Na verdade, se você quiser saber se Deus existe ou não, faça essa oração. Ele adora respondê-la. Então, naquele momento, com os olhos fixos no teto, tive certeza absoluta do que Deus queria que eu fizesse. Chama isso de sensação do peixe-balão. Eu sabia exatamente o que precisava fazer, porém tinha plena consciência de que não tinha condição alguma de fazê-lo. Senti meu corpo inteiro se inchar, como se eu fosse explodir. Minhas mãos estavam úmidas e meu coração batia dentro da minha caixa torácica como uma criança que bate numa panela. Se o leitor possui irmãos mais novos, vai saber exatamente do que estou falando. Se o irmão mais velho, eu havia me tornado mestre em fazer meu irmão mais novo se sentir desvalorizado, então como é que eu poderia pedir-lhe perdão após ter passado uma vida inteira fazendo-lhe críticas e crueldades? A ideia de dar-lhe 10.000 abraços carinhosos regados a lágrimas parecia-me muito melhor. Deus, eu não consigo, protestei com tristeza. Sei que acabei de te pedir que faças-me ser como Cristo, mas isso eu não vou conseguir fazer de jeito nenhum. Naquela fatídica noite, enquanto eu mexia e remexia no colchão duro, sentia como um peixe-balão prestes a explodir. Tive de fazer uma escolha. Uma escolha entre ser estúpido em um relacionamento ou ter um relacionamento bem-sucedido. Mais especificamente, tratava-se de uma escolha entre o meu enorme ego e o meu irmão mais novo. Minha voz grave, que normalmente de grave não tem quase nada, saiu estridente como a de um periquito na puberdade. Mark. Imediatamente toda a minha dureza de irmão mais velho veio abaixo, como uma golpeada por um estrondoso som. Resmungou meu irmão, com a sua voz grave e profunda. Mark. Chamei-o novamente e um tanto hesitante continuei.
Não sei bem como dizer isso, mas... me perdoe. O silêncio encheu o quarto e meus olhos encheram-se de lágrimas. Meu irmão não me via chorar desde o dia em que eu enfiara um garfo na tomada, aos 4 anos de idade. Agora lá estava eu, engolindo em seco, com os lábios trêmulos bem na frente dele. Tenho sido um péssimo irmão, confessei. Nunca sequer lhe fiz um elogio. Só tenho colocado-o para baixo. Passei a vida inteira apontando o que você faz de errado, sem nunca lhe dizer tudo mais que você faz de certo. Ergui uma barreira de orgulho muito grande entre nós, Mark. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, concluí. Por favor, me perdoe. Eu quero muito ser seu amigo, não apenas seu irmão. Considerando tudo que já havia sido feito, meu irmão, ao longo de todos aqueles anos, ele poderia facilmente ter rido na minha cara e saído do quarto. Eu não teria recriminado caso o fizesse. Entretanto, jamais me esquecerei dos olhos dele, marejados de lágrimas, olhando nos meus. Suas palavras estavam cheias de sinceridade e amor. Eu lhe perdoo. Pela primeira vez na vida, oramos juntos como uma dupla de oração genuína. Se houve um momento na vida em que tive a certeza de que Deus estava sorrindo, foi durante aquela oração. Não tenho dúvida de que o céu inteiro estava nos ouvindo. Ao terminarmos nossa primeira oração como verdadeiros irmãos, percebi que ainda tinha outra coisa que Deus queria que eu fizesse. Deus, o Senhor está pegando pesado mesmo. Gemi comigo mesmo. Olhei para Mark e sussurrei. Tem mais uma coisa que eu acho que... engoli em seco. Nós precisamos fazer. Eu sei, respondeu Mark simplesmente. Em seguida, nos levantamos da cama, abrimos bem os braços e nos abraçamos pela primeira vez. Sempre digo que conheci o meu melhor amigo naquela noite, simples e comum de março. E descobri também uma linda verdade acerca de como podemos ter um relacionamento bem-sucedido com aqueles que são os mais próximos de nós. Precisamos aprender a ser capazes de receber perdão. Eu arriscaria dizer que, de alguma maneira, ou em algum grau, você se identificou com a história entre Mark e eu. Independente de ser o filho único ou de ter que pegar senha para entrar no banheiro de sua casa pela manhã, todos nós temos as nossas 4 pessoas. E precisamos entender que Deus nos deu essas companhias para que possamos praticar certas virtudes. Se você aprender a perdoar e ser perdoado com aqueles que fazem parte da sua vida agora, então terá um ótimo desempenho nessa área quando tiver sua futura família. Certa vez, um senhor muito sábio me disse: a humildade é medida pela rapidez com que admitimos o nosso erro. Bom, tomando por base esse conceito, eu era um cara bastante orgulhoso durante a adolescência. Talvez esse também seja o seu caso. Lembre-se, no entanto, de que nunca é tarde demais para descobrirmos uma forma de ter um relacionamento bem-sucedido com aqueles que não são mais chegados. Se hoje tomarmos a decisão consciente de buscar a humildade, Deus poderá transformar toda a nossa arrogância do passado em evidências de sua maravilhosa graça em nossa vida. Aprenda a amar as suas 4 pessoas. É verdade, nossa família pode nos deixar constrangidos às vezes. Meu pai tinha aquele short azul fluorescente e minha mãe cantava o Aleluia de Handel na fila do caixa do sacolão. Uma das várias maneiras criativas e barulhentas que ela achava para falar de Cristo. Minha irmã foi eleita pelos colegas como a mais calada da turma. E Mark era bem... O Mark era o Mark. A verdade é que temos a sensação de que os nossos familiares, as pessoas mais próximas a nós, são indivíduos esquisitos. Nossa tendência é achar que, enquanto todas as outras pessoas são normais, nossa família veio de outro planeta. Meu pai tem pelos na orelha e acha que isso é um diferencial, reclamou uma pessoa que nos escreveu. Na hora do jantar, minha mãe tira o chiclete da boca e cola atrás da orelha para mascar mais tarde. Queixou outro indivíduo que preferiu não se identificar. A verdade é que todos nós temos as nossas peculiaridades. Cada um possui a sua própria versão de orelhas peludas com chicletes grudados atrás. Aprender a permanecer ao lado daqueles que nos causam constrangimento em lealdade a eles é uma característica do caráter de Cristo. Pensemos, a que distância estaríamos de Deus neste exato momento, caso ele se afastasse de quem traz constrangimento a ele?
Ademais, a lealdade é uma virtude necessária a um casamento bem-sucedido. Quando você se casar, vai entender que até o seu cônjuge tem peculiaridades esquisitas. Antes de me casar com Leslie, os pais dela me disseram: Eric, essas pequenas esquisitices que tanto você quanto Leslie possuem podem ser tanto uma fonte de irritação em seu relacionamento, quanto de humor e diversão. Vocês precisam aprender a apreciar as pequenas coisas engraçadas que ambos fazem. Gosto dessa palavra, apreciar. Se aprendemos a ter prazer na maneira singular com que Deus criou aqueles que estamos próximos a nós, poderemos transformar aquilo que normalmente nos repeliria deles em grandes oportunidades de diversão. Minha família aprendeu a rir das nossas esquisitices. Quando a gente se reúne, damos boas gargalhadas do short OP do meu pai e nos divertimos ao lembrar da minha mãe cantando o Aleluia de Handel na fila do caixa. E também rimos até chorar quando começamos a fazer a lista de todas as coisas que a pobre Leslie tem de aturar por estar casada com um Lud. Imagine só o que ela deve ter pensado na primeira vez que me viu tratar de negócios importantes ao telefone, às 5 da manhã, só de cueca. Para Leslie, a cena era um absurdo. Para mim, era absolutamente normal. Todos nós temos uma escolha. Ou taxamos nossa família de constrangedora, ou aprendemos a nos deliciar com as suas esquisitices. Podemos fugir de nossos familiares, na esperança de que assim salvemos nossa preciosa reputação, ou podemos aprender a ser como Cristo. E assim passaremos a apreciar tanto o lado esquisito, quanto as qualidades boas, nobres e bonitas que possuem. Porque isso é o casamento. Pergunte a Leslie. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Contemplando seu coração. De que maneira sua interação com seus pais e irmãos mudaria caso você passasse a enxergar sua família como um campo de treinamento para o cultivo de relacionamentos saudáveis? Ao ler este capítulo, você se lembrou de algum membro da família que você tenha ofendido ou magoado? Caso positivo, que passos você pode dar para pedir-lhe perdão e restaurar o relacionamento, mesmo que a pessoa ofendida não tenha consciência da responsabilidade dessa ofensa? Terceiro, o que você mais admira em cada um dos membros da sua família? De que maneira pode cultivar um coração cheio de admiração e não de irritação por eles? Indo mais longe. Se você deseja ter um excelente desempenho no relacionamento com sua futura família, então um passo-chave que pode dar é o de se tornar um reflexo de Cristo à sua família atual. Perdoar é uma das tarefas mais difíceis que Deus requer de nós, mas é também uma das mais importantes. Jesus afirmou que o perdão que recebemos é proporcional à medida de perdão que estendemos aos outros. Separe um tempo para ler o relato de uma poderosa demonstração de perdão e reconciliação, registrado em Gênesis 44 e 45. Peça a Deus que prepare o seu coração para que você possa se consertar o que precisa ser consertado com os membros da sua família. Será que você precisa escrever uma carta a algum deles? Dar um telefonema? Sentar e conversar? Seja o que for que Deus o incite a fazer, obedeça e já não deixe que outro dia se passe, mesmo que seja apenas perdoá-los em seu coração, em vez de reabrir desnecessariamente certas feridas. Não deixe para depois. Apoiado no poder capacitador de Cristo que há em você, você pode, neste exato momento, escolher soltá-los e colocá-los nas mãos de Deus. Isso implica deixar de acusá-los por uma ofensa e entregá-la ao Senhor, para que Ele trate com essas pessoas de maneira que achar melhor. Como corre, Tim Boom observou certa vez. O perdão não é uma emoção, mas um ato da vontade. Uma vez que escolhemos perdoar, disse ela, Deus encaminha o nosso sentimento.